Tudo bem, estudantes de tecnólogo de gestão do agronegócio? Hoje eu vou ministrar a disciplina Cadeias Produtivas da Hortifruticultura. O tema da aula vai ser olericultura. Eu sou o professor Lucas Naoi e vou estar ministrando com vocês durante esse semestre. A olericultura, ela vem do latim oleris, de herbáceo, mais o verbo colere, que é de cultivo. Portanto, olericultura seria cultivo das plantas herbáceas. Então, gente, olericultura é o termo técnico, científico, utilizado na ciência que trata do ensino, pesquisa e cultivo de espécies vegetais, essencialmente herbáceas, cujas partes ou o seu todo são utilizadas na alimentação humana. Em geral, essas plantas têm o ciclo curto, entre 2 a 4 meses. Entretanto, existem sempre as exceções, que é o caso do aspargo, que ele é uma planta perene, que você vai colhendo ele durante os anos, e ele pode ser cultivado até 12 anos. Então, em olericultura, a gente sempre tem as hortaliças, as verduras, os legumes, e como é que é isso? O termo hortaliça é muito utilizado na população em geral e também é aceito nos meios acadêmicos científicos esse termo. O termo hortaliça vem de horticultura, que é derivado de hortus, do romano, do latim, que se refere às espécies vegetais cultivadas em ambiente cercado, do jardim. Então, horti vem de jardim. As hortaliças geralmente são popularmente subdivididas em verduras e legumes. As verduras se remete às folhas, geralmente vegetais de coloração verde e tenros, o alface, o couve, o repolho. Os legumes, a gente já pensa nas batatas, na beterraba. Então, os legumes são relacionados aos tubérculos, bulbos, rizomas, como raiz e frutos. Uma outra sobreposição que às vezes causa confusão é hortifruti e olericultura. A exemplo do melão, que ele é considerado uma fruta. Entretanto, é uma espécie essencialmente herbácea, portanto, sendo estudadas e pesquisadas dentro da olericultura, e sendo comum aparecer na literatura da fruticultura. O melão, gente, é tanto estudado na olericultura como na fruticultura. Isso aí, vamos dizer assim, depende muito do pesquisador ou de quem cultiva, como ele gosta de interpretar. Isso causa muita confusão. E os legumes, A gente vai aprender mais sobre os legumes em outras aulas, mas já vamos falar de alguns deles, alguns caules modificados, algumas raízes. O bulbo, a gente tem o exemplo da cebola, o alho e o lírio. A cebola é uma folha modificada, o alho e o lírio já são caules modificados. Raízes tuberosas, exemplo da batata doce, beterraba e mandioca, são raízes, raízes tuberosas. Já exemplo de rizoma é o gengibre, a bananeira e o bambu. O rizoma geralmente é utilizado como material propagativo, assexuado, E os tubérculos, que são as batatas, Nós temos o exemplo da batata inglesa, da oca, do luco, e todos eles são batatas, são tubérculos. A oca e o luco já são mais difíceis de se encontrar, no Tocantins mesmo não tem não, só em grandes centros. Mas a batata inglesa ela é encontrada em todo o Brasil. Então, qual é a diferença entre bulbo, tuberosa, rizoma e tubérculo? Bom, a diferença é que tuberosa é raiz tuberosa, então ela é uma raiz, enquanto os demais não são raízes, ou são caule modificado ou são folhas modificadas, geralmente são caules modificados. Bom, a olericultura tem um valor social, um grande valor social. Em média, ela emprega 2,4 trabalhadores
por hectares, né? Um número que a gente considera alto, né? De número de trabalhadores. O alface, no Brasil, ele é uma referência, né? Ele é consumido em todas as regiões brasileiras, né? E tem um grande aceitação pela população nacional. Ela traz a renda a pequenos agricultores. A olericultura ela é muito relacionada a pequenos agricultores, né? Relacionada às hortas, né? Entretanto, algumas culturas da olericultura, né, são de grandes, né? Tipo o alho, né? A cebola, né? São cultivados por grandes agricultores. Ocupação no campo. A olericultura tem, né, contribuído aí com a diminuição, né, do êxodo rural, porque ela, com uma pequena área, né, você consegue aí um rendimento, né, e isso tem trazido uma ocupação no campo, né, mais persistente. Um alimento saudável. A olericultura, né, gente, você se alimentar de legumes e verduras sempre está relacionado, né, com a saúde, né, mas muitas vezes as pessoas questionam, né, se realmente é um alimento saudável ou se elas trazem a nós algum tipo de intoxicação, né? Mas nós, como trabalhadores aí do agro, né, sempre temos que trabalhar, né, para que seja um alimento saudável.